Salve, salve, gente. Bora para mais um vídeo. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Não tô num dos melhores ânimos, mas segue a vinheta. Então, hoje o vídeo é um pequeno desabafo, né? Ah, como eu posso dizer? Um lamento. Não tem outra palavra para poder descrever isso a não ser um lamento e um desabafo. Eu acompanho alguns grupos, alguns institutos e alguns profissionais de permacultura há muito tempo. Acompanho, vejo o trabalho. Alguns têm um trabalho excelente, excepcional, maravilhoso. Não tenho que tirar nem pôr. Outros eu não concordo tanto com algumas coisas, mas eles têm uma ideia muito boa, alguns focos muito bons. Mas assim como a gente vê nessa sociedade que está tendo hoje, esse excesso de fake news, pseudociência, pós-verdades, a permacultura também está recheada disso. Infelizmente, ela está recheada disso. Recentemente eu vi um grupo, bem antigo, por sinal, o que me deixou um pouco revoltado, o fato desse instituto ser um dos mais antigos do Brasil e ter uma carga muito forte no que fala. A falta de responsabilidade de algumas pessoas em afirmar coisas sem comprometimento, sem estudo e sem embasamento é absurda. É absurdo como algumas pessoas afirmam coisas que não sabem, não estudam, pegam fragmentos de estudos e colocam em cima dos ideais pessoais e vendem como se fosse verdade. Pessoas que lucram espalhando mentiras, por mais que seja por uma boa intenção, é mentira. Uma mentira contada com uma boa intenção não deixa de ser uma mentira. E posteriormente isso vira uma bola de neve. E essa bola de neve uma hora vira uma avalanche. A gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, com o que a gente afirma. Eu fiz um levantamento aqui de algumas coisas que falam e eu queria só desengasgar isso. Esse vídeo que foi o gatilho para essa afirmação que foi o gatilho para esse vídeo, na instituição eles diziam que agroquímicos, né, eu não gosto de usar o termo agrotóxicos porque nem todo agroquímico utilizado na agricultura é tóxico. E nem todo produto natural é benéfico. Então, existem sim alguns agroquímicos que não fazem diferença. Eles são voláteis e desaparecem. Eles funcionam naquele determinado momento e acabou. Somem. Não tem prejuízo para o ser humano. Existem alguns que são. Não vamos generalizar. Nem todos os agroquímicos são benéficos e nem todos são tóxicos. Primeiro ponto. Ah, quais são, quais não são? Estudo. A gente tem uma lista de agroquímicos que a gente pode acessar e estudar e pesquisar, olhar e ver qual que pode influenciar ou não. Existem diversos que já estão correlacionados com o desenvolvimento de câncer. Diversos que estão correlacionados com o desenvolvimento de câncer são carcinogênicos, diversos que afetam o coração diretamente, outros que esterilizam ecossistemas inteiros, principalmente os utilizados na soja, né? Um veneno mata-mato extremamente comum, que é muito mal utilizado e faz um mal tremendo para o meio ambiente. O Roundup, o famoso Roundup, faz mal demais, mas ainda é utilizado e utilizado da forma incorreta. Porém, nesse vídeo gatilho, vou chamar assim, o permacultor, ele afirma que, chega a ser engraçado, agroquímicos, agrotóxicos estão diretamente relacionados com a obesidade. Vamos fazer um adendo aqui. O que é obesidade? Uma pessoa com o IMC alto, acima de 30 ou 31, não lembro agora, mas é
alguma coisa nessa faixa, ou 33, um IMC, o índice de massa corpórea, alto, um excesso de gordura, né, o BF alto, body fat alto, e isso desenvolve uma série de problemas. Obesidade tem CID, que é o código que os médicos usam para doenças. Obesidade é uma doença. Para alguns é tido como mal do século. Porém, o que gera obesidade? Vamos pegar da infância para a vida adulta. Alimentação excessiva. Não necessariamente má alimentação, poucos nutrientes, né? Uma alimentação fraca em nutrientes. Você pode ter uma alimentação rica em nutrientes, mas se ela for excessiva, você vai engordar. Sedentarismo. Se você não pratica atividades, se você não tem uma vida ativa, o que você vai fazer com os nutrientes que você ingeriu? Com os carboidratos, principalmente carboidratos e gorduras. Eles vão virar reserva. O que essa reserva vai fazer? Vai se acumulando, acumulando no tecido adiposo, e você vai se tornando uma pessoa obesa. Hoje em dia, devido à pressa de tudo, quais são os alimentos mais acessíveis? Besteiras, alimentos ultraprocessados, macarrões instantâneos, cheios de gordura, cheios de sódio, entre diversos outros componentes não tão agradáveis assim. Se você come tudo isso, e hipercalóricos, consequentemente, por estar cheios de gordura. Um exemplo, um pacote de bolacha recheada. Me perdoem os cariocas, mas aquilo é bolacha, não é biscoito. Quantas calorias tem aquilo? Um pacote de bolacha equivale, se eu não me engano, a um copo de óleo, 200 ml de óleo. Você está ingerindo 200 ml de óleo praticamente. Uma colher de sopa de açúcar equivale, na questão de calorias, a 100 gramas de batata. Um copo de refrigerante tem no mínimo 4 dessas. Um copo de 200 ml tem no mínimo 4 dessas. Chutando baixo, tá? Tô chutando bem baixo. E aí? Um copo de refrigerante normal equivale ao quê? Uma bacia de batata. Uma latinha de refrigerante que a gente toma numa golada, 395 ml mais ou menos, 360 ml. É uma bacia de batata, quase. E aí? O problema está nos agroquímicos ou está na nossa má alimentação e sedentarismo? E os nossos hábitos. Tentar linkar isso com agroquímicos é covardia. É covardia, é desonestidade. Ah, mas produtos sem agroquímicos, orgânicos, têm um valor nutricional maior. Sim, tem. E o que isso influencia? A diferença é ínfima, é irrelevante. Cientificamente, essa diferença é irrelevante. O que isso quer dizer? Que a diferença é tão pequena que não vale a pena pontuar. Se a diferença fosse realmente relevante, você acha que não teriam estudos ou outras formas de produzir, de exportar? A maior parte dos alimentos que a gente exporta no Brasil possuem agroquímicos, porque eles precisam de padrões. Eles seguem padrões. Inclusive quanto ao uso de agroquímicos. Tem agroquímicos que são proibidos na Europa e permitidos no Brasil. O brasileiro usa? Não necessariamente, porque senão ele não consegue vender para a Europa. Entendeu o absurdo que é isso? É um conhecimento comum. Você não precisa ser um estudioso da área para entender isso. É um conhecimento comum, é uma coisa básica. Você não precisa ser um estudioso da área de nutrição. Eu sou um biólogo. Eu sou um biólogo permacultor e eu conheço isso. Eu não sou um nutricionista, eu não sou um fisiologista. Da mesma maneira que muitas pessoas falam, outro caso que aconteceu
de uma outra instituição que eu entrei em contato, que eles falaram que a relação entre formigas e pulgões se chamava simbiose. Não. Isso é um mutualismo. O mutualismo é uma interação ecológica, é uma relação ecológica que é subdividida em vários tipos. Dentro desses tipos, existe uma coisa chamada esclavagismo. Esclavagismo é um tipo de mutualismo. É o nome dessa interação. Ao comentar isso com a pessoa, sendo biólogo, estudioso, que eu estudo essa área, trabalhei com insetos, frequentei congressos relacionados à entomologia, a pessoa simplesmente virou para mim e respondeu: foi assim que me ensinaram. Uma pessoa que entende do assunto. Mas será que essa pessoa que entende do assunto realmente entende? É comprovado, é registrado isso que eu citei a ela. E mesmo assim a pessoa se negou, confiando mais na fama de outros do que num conhecimento científico verdadeiro. Outro ponto aqui que gera uma polêmica absurda. Absurda, é uma polêmica... Ai, me dói. Não use pneus em hortas, pois pneus contaminam o solo. Pneus novos? Sim, porque eles possuem conservantes. Alguns conservantes. Quem vai comprar um pneu para jogar na horta? Quem? Quem vai gastar R$200 num pneu novo para colocar numa horta? E eu não conheço ninguém que faria isso. Pneus inservíveis já estão gastos, não servem mais para nada. A borracha do pneu, o pneu é mais de 50% dele é composto de borracha natural e borracha sintética e metal, fios de aço. Aço, todo mundo sabe, ou deveria saber, que é uma liga de ferro com carbono. É um ferro carbonado. Isso é o aço. Tá? Um pneu demora quanto tempo para se decompor no meio ambiente? 500 anos, em média. 500 anos, em média. Como uma coisa que demora 500 anos para se decompor vai contaminar o solo em um mês? Os compostos do pneu são chamados de inertes, ou seja, eles não reagem. Eles não têm reações. São compostos inertes, ou seja, não reagem. É a mesma coisa que você dizer que vidro contamina o solo. Vidro contamina o solo? Um pneu, para ele se tornar um contaminante, ele precisa pegar fogo. Ele demanda muita energia. Você precisa gastar energia para poder quebrar essas moléculas dele. São moléculas inertes, para poder deixar ela fragmentada e se tornar, aí sim se tornar um contaminante. Se o pneu está lá intacto, como que ele vai contaminar? Como? Como? A não ser que você taque fogo nele. Vai demandar uma energia equivalente para poder quebrar aquelas moléculas. Simples. Outro ponto que eu bato na tecla. Tudo que é natural é bom. Não. Nem tudo que é natural é bom. Come mamona. O que acontece se você comer mamona? Você vai morrer. Você vai morrer. Se você comer o fruto da mamona, você vai morrer. O óleo dela é extremamente tóxico. Ponto. E nem tudo que é industrializado, que é sintetizado, é ruim. A vitamina B, complexo de vitamina B, ele é sintetizado, ele é sintético. Para pessoas que são veganas e não conseguem uma dieta equilibrada o suficiente. Eles fazem suplementação. Faz mal? Não. Nem tudo que é industrializado é ruim. E nem tudo que é natural é bom. Ponto. A indústria é boa? De maneira geral, não. De maneira geral, não. Porém, não podemos generalizar tudo. Existem exceções. Existem exceções, mas não podemos tornar as exceções regra. Esse é um ponto principal e primordial. Outro ponto
outro ponto que me dói demais é ver a permacultura resumida à bioconstrução. Permacultura não é só bioconstrução. Chama atenção, é bonito, é lindo, é lindo. A bioconstrução é linda. Se eu pudesse, minha casa ia ser de bioconstrução. Mas a região que eu moro não permite isso. A região que eu moro é uma região brejosa demais para eu ter uma bioconstrução. Se eu tivesse, ia demandar muita manutenção. É uma região úmida, brejosa, com índices pluviométricos gigantes, lençol freático alto. Não compensa usar técnicas de bioconstrução onde eu resido. Ah, então quer dizer que é impossível ter uma casa sustentável aqui? Não. Não. Eu posso ter uma construção convencional e fazer toda uma ciclagem, uma captação de água da chuva, um tratamento de esgoto. Eu posso ter captação de energia solar. Eu posso adaptar tudo. Eu posso compensar as coisas. Esse é um dos principais pontos da permacultura que muitas pessoas ignoram. Não necessariamente a bioconstrução é a melhor maneira, é a melhor solução. A gente tem que observar o ambiente antes de qualquer coisa. Observar o ambiente, ver se ali condiz. Não adianta, e teve um caso até numa cidade próxima aqui, né, no Vale do Ribeira, não convém citar, que o cara resolveu fazer uma casa de adobe num local extremamente úmido, de hiperadobe. Local úmido, que chove bastante. O que aconteceu? 3 meses depois da conclusão da casa, a casa caiu. Literalmente a casa caiu. Outro ponto que eu queria levantar também é a questão do bambu. Eu vejo muitos institutos, muitas pessoas falando de bambu, todos os benefícios. Sim, bambu existe. Bambu tem diversos benefícios, diversos usos. Móveis de bambu, estruturas de bambu são lindas. São lindas, são lindas, são lindas. Eu particularmente adoro mexer com bambu. Se eu pudesse, eu tinha minha marcenaria só de bambu para fazer desde utensílios de cozinha até móveis. Se eu pudesse, eu estava fazendo isso. Se eu tivesse acesso a bambu aqui na região que eu moro, estava tranquilamente mexendo com bambu. Talher de bambu, utensílios de cozinha de bambu, tábua de carne de bambu. Tábua de carne a gente chama, né? Mas se você é vegano também dá para usar. É maravilhoso, é lindo. Porém, nem todo bambu é tão sustentável assim. O bambu é uma gramínea e ela alastra. Existem espécies de bambu que elas competem com a vegetação natural, com a vegetação nativa. Se você não fizer a vala de contenção, o bambu vai alastrar, vai competir com as plantas nativas e vai ganhar. Você vai estar prejudicando o meio ambiente ao invés de estar ajudando o meio ambiente. Pense bem nisso antes de tomar alguma atitude. Nem toda espécie de bambu alastra. Isso é um fato. Algumas nascem em forma de touceira. Tranquilo, tranquilo. Esses daí você pode plantar. Mas é interessante fazer uma contenção, uma vala de contenção. Se alguém fala que bambu é 1000 maravilhas, é ótimo, mas não é 1000 maravilhas. Precisa de responsabilidade e conhecimento. Ah, e para tratar bambu usa isso, usa aquilo. Se é tão natural assim, por que o povo joga tanto químico ali e depois detona os químicos? E aí? Vocês entendem que não bate, não encaixa, não orna. Os discursos não ornam. E isso me dói. Isso me indigna. Eu fico absurdado com essas coisas, com essas afirmações. Sabe? A bioconstrução é sempre a melhor saída. Não. Você tem que ver a sua região. Você tem que ver onde você mora. Você tem que analisar uma série de fatores para saber se realmente ali compensa fazer a bioconstrução. Ah, mas aqui tem um clima seco, tudo. Tá, mas e a terra que você vai recolher? Da onde você vai recolher essa terra? De onde você vai coletar ela? Você vai influenciar ali no ecossistema local?
Você vai prejudicar alguma coisa? Você vai acabar com alguma microbiota, forma de vida? Você vai ter que desmatar determinado pedaço? No cerrado existem plantas com risco de extinção que são arbustos, são toceiras, são gramíneas nativas. Você vai tirar essas nativas ali, vai destruir aquele pedaço que talvez elas cresçam somente ali? A gente tem que analisar uma série de fatores antes de escolher o que fazer. Por exemplo, outra coisa que eu vejo muito povo fazendo, usando detergente e fumo para controle de praga. O detergente a gente não pode falar muita coisa, né? O detergente ele é baseado em lauril, ele quebra a tensão superficial da água. Uma gota de detergente é o equivalente para inutilizar mais de 1000 litros de água. Uma gota de detergente inutiliza 1000 litros de água, mais de 1000 litros de água. E o pessoal jogando nas plantas, borrifando, achando que está fazendo uma coisa natural, e não está. A mesma coisa com fumo. Dependendo de como o fumo é diluído, ele é prejudicial para diversos polinizadores. Diversos polinizadores, seja abelhas Apis mellifera ou até abelhas nativas. Até pequenos besouros, coleópteros. Pode ser prejudicial. O alcatrão do fumo diluído ali em álcool, ele pode entupir as espículas, que é onde os insetos respiram. São furinhos na lateral do abdômen do inseto. O alcatrão pode entupir ali e acabar matando os polinizadores ao invés de matar as pragas. É um risco. Tem um ponto que também gera uma certa polêmica, mas que não faz tanta diferença. O calendário lunar e o conhecimento ancestral. Calendário lunar, não existe nenhuma comprovação científica de que aquilo realmente funciona. Colher apenas na lua cheia, não existe comprovação nenhuma científica. E existem diversos estudos. Ah, mas faz mal? Não, não faz mal. Faz mal nenhum. Você não prejudica em nada, não tem prejuízo em nada. Você quer fazer? Faça. Não fale que é uma verdade absoluta. Fala, eu sigo, eu acredito. Esse é um ponto-chave. A sua fé, a sua crença não deve influenciar na ciência, nos fatos. Eu tenho a minha fé, eu tenho a minha crença. Nem por isso eu vou te obrigar e falar que o correto é seguir coisas que têm a ver com a minha crença. Eu não vou falar que você tem que plantar a espada de São Jorge perto de portas e batentes. Isso é o que eu acredito. Isso é minha crença. Não é uma realidade. É a minha crença, é a minha realidade. Você gosta de espada de São Jorge? Plante onde você quiser. A minha crença pede para eu fazer isso. A sua crença não? Então plante onde você quiser. Simples. O calendário lunar, eu acredito. Acredite, mas não fale, eu sinto diferença. Acredite, sinta a diferença você, mas não fale que é uma verdade absoluta, pois não é. Já tem estudos comprovando que não é. Faz mal? Não, nenhum. Faz até bem, ao meu ver, porque você cria uma rotina. Você tem um ciclo correto para você seguir, você tem uma rotina. Eu vejo como um benefício. Mesmo sabendo que não há comprovações científicas, eu acho benéfico. Nem por isso eu vou falar que é verdade absoluta. Não é, mas eu gosto. E aí? É simples. É tão simples falar. Não tem comprovações, mas eu faço e me faz bem. Ponto. É tão simples. É tão simples. Do que ficar criando verdades onde não tem. Ah, mas os ancestrais faziam isso por causa disso. Aí que tá. A permacultura surgiu do conhecimento ancestral confirmado pela ciência. Eles analisaram o conhecimento ancestral e confirmaram com a ciência. Se a gente fosse a pegar só os conhecimentos ancestrais, a gente vai acreditar que a Terra é plana. A Terra é plana? Não, a gente sabe que não é.
Mas a Terra plana é um conhecimento ancestral. O fim do mundo, a Terra chata, onde tem monstros no mar, é um conhecimento ancestral. A gente vai se apegar a isso? Os tempos de seca e estiagem era a raiva dos deuses. É um conhecimento ancestral. A gente vai se apegar a isso? Reflitam. Não é porque uma coisa não é verdade, mas não faz mal, que você não possa usar. Mas não invente. Não invente. Não invente. Use a verdade e use a sua crença. Mas não coloque a sua crença como verdade absoluta. Eu acompanho, como eu falei no início, eu acompanho diversos institutos. Diversos. E eu gostaria de falar de dois aqui. O primeiro que eu vou falar é o Instituto Pindorama. Instituto Pindorama. Eu não acredito em tudo que eles dizem. Eu não concordo com algumas visões deles, mas eles têm um trabalho exemplar. Eles têm um trabalho muito bom na questão da permacultura e no rendimento. Eles não romantizam a permacultura, igual muitos institutos fazem. Eles falam da importância do empreendedorismo na permacultura. Você tem que se sustentar. A gente vive num mundo capitalista. A gente não paga conta com um abraço, luz e amorzinho. A gente precisa de dinheiro. A gente precisa transformar o que a gente tem em renda. E isso eu acho maravilhoso. E isso que eu gosto. Eu não concordo com tudo que eles dizem, mas concordo com uma visão deles e eu respeito demais eles por isso. Eles têm esse foco que é uma coisa que eu admiro demais. E outro instituto que para mim é exemplar. É exemplar. Eu conheci uma das pessoas vendo um vídeo na internet e uma frase dele me chamou a atenção. Eu fui conhecer a fundo, sou aluno deles e eu não tenho que tirar nem pôr, que é a Unipermacultura. A Unipermacultura, para mim, é um dos melhores institutos de permacultura do Brasil, talvez até do mundo. O foco deles em ensinar ciência, ensinar permacultura raiz, verdadeira, e como você pode adaptar ela para a sua crença e para a sua vida, que me faz admirar eles cada vez mais. Eles têm a crença deles, os professores, cada professor ali tem a sua própria crença, né? E nem por isso eles forçam a crença deles para isso, para a permacultura. Eles adaptam a permacultura à crença deles e falam: adapte a permacultura à sua crença. Isso, para mim, é libertador. É maravilhoso. Então, eu queria agradecer aqui nesse final de vídeo ao Nilson do Pindorama e principalmente ao Neymar Marcos Ninguém, da Unipermacultura, que acabou hoje se tornando até um colega meu. Continuem com o trabalho de vocês, gente. Continuem com o trabalho de vocês. E desculpem o desabafo aqui, mas estava engasgado demais. Não acreditem em tudo que vocês leem, gente. Nem todo mundo que tem fama e que está há muito tempo no ramo realmente sabe. Procurem as fontes sempre. Procurem sempre as fontes de informação. Não abracem qualquer coisa baseado em fama. Valeu.